Salve nação e a polêmica no jogo do Flamengo. Não foi pênalti o lance do Ayrton Lucas. E aí eu vou recuperar aqui pra falar do lixo que é a arbitragem da CBF. Porque não tem critério. Vocês do VAR, vocês são ridículos. Como diria Everaldo Marques, que é uma outra... Que é uma coisa impressionante. Eu não sei se houve participação do VAR. Você vai ver a grave acusação que tá rolando após baita polêmica no jogo do Flamengo. Vamos falar do pênalti marcado pro Grêmio? Não achei pênalti. Como eu sempre falo, não foi intencional, não foi um movimento antinatural. Ou seja, não foi pênalti o lance do Ayrton Lucas. E aí eu vou recuperar aqui para falar do lixo que é a arbitragem da CBF. Porque não tem critério nenhum. Fluminense e Bahia, Bahia e Fluminense. Foi marcado um pênalti pro Fluminense, que voltaram atrás, a arbitragem voltou atrás depois que o VAR chamou, num lance muito semelhante ao de hoje. Aí teve Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo. A bola bateu na mão do Marlon Freitas do Botafogo de uma forma muito pior do que aconteceu hoje. Também não achei pênalti, porque não foi intencional, não foi antinatural. A arbitragem não marcou. Aí hoje, contra o Flamengo brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, marcam esse pênalti mequetrefe e fajuto pro Grêmio. A arbitragem brasileira é um lixo. E o Flamengo foi prejudicado de forma assintosa por um árbitro horroroso, que eu nunca gostei desse árbitro, e um VAR que não chamou. Por que o VAR não chamou se não foi antinatural? Por que o VAR não chamou se não foi proposital? Aí cabe ao torcedor questionar e desconfiar do que ele quiser. Eu considero um lance normal, natural. Posicionamento de braço, posicionamento de corpo do Ayrton Lucas. E a bola, ó. Braço Você vê, tá ele chuta com a perna direita, a bola bate lá na hora que ele tá fazendo o movimento. O movimento de braço. Isso não é pênalti nem aqui, nem na China, irmão. Não foi pênalti. Entendeu? E Tá aí, correndo, o que ele vai fazer com o braço, gente? Então é um conflito do caramba, né? Em relação ao posicionamento do braço. Mas se beneficiou. Se beneficiou porque a bola poderia ter batido no braço dele e entrado no gol e sido um gol contra. E sabe mas, que, a regra não. O que aconteceria? Não sabe interessa. Que eu fico bravo? O que aconteceu tem que Sabe ser que eu fico punido. bravo do lance desse? O cara tá aqui, certo? O cara chuta a bola, não chuta? O cara tá aqui. O cara tá fazendo um movimento aqui, a bola bate aqui. Não foi. Cara, isso não é pênalti nem aqui, nem na China. foi. Vocês do VAR, vocês são ridículos. Como diria Everaldo Marques, que é uma outra... Que é uma coisa impressionante. Eu não sei se houve participação do VAR, porque o árbitro marcou, aí depois eu tive que descer pra cá. Mas se você também não quisesse descer, você Mas o árbitro marcou. Não, ainda quase cheguei atrasado. O árbitro marcou. Então, o árbitro marcou. Eu não sei se o VAR teve participação ou não em pedir para reconsiderar. Não sei. Ela já tá comemorando. Ó. Mas a regra não diz braço fora do... É difícil, mas cara. a posição aí é uma posição natural. A gente tá... Ó, eu não vou mentir pra vocês não, mas nós estamos assistindo o jogo do Corinthians, acabou o primeiro tempo, agora tá 1-1. A torcida no intervalo xingou muito o árbitro. E eu sei que é a sua postura de não reclamar de arbitragem. Mas a gente sente no time do Flamengo que não tem um jogador, que seja o capitão hoje, que é o Arrascaeta, que vá no árbitro. Falta isso ao time do Flamengo? Existe alguma orientação para os jogadores não irem no árbitro, mesmo em lances que nitidamente a arbitragem errou, como num carrinho do Kahneman, me parece, né, do De La Cruz, que nem falta ele marcou, enquanto ele dá um cartão amarelo para o Léo Ortiz? Não, os jogadores eles falam com o árbitro, só que eles estão tão concentrados em vencer, não é o trabalho deles, ir lá brigar com o juiz e ficar reclamando toda hora. Quem tem que fazer o trabalho dele é o juiz, que tem que apitar o que tem que apitar. Né? O que eu sinto realmente é que... o que eu gostaria que colocassem um jogo para o árbitro e corrigissem o que ele faz também. Que ele assistisse, que ele revesse o jogo. As coisas que eles erram, que eu não tenho muita dúvida se eles fazem isso. E os erros se repetem. Os critérios não se corrigem, os erros se repetem, o jogo fica picotado, chato, 500 mil faltas que não são e critério zero. Isso me decepciona muito porque o que nós queremos é
O que nós mais queremos é isso, não se preocupar com o árbitro, não se preocupar com o juiz, pensar simplesmente no jogo. E agora vou dizer aquilo que eu quero. Estou preocupado com a arbitragem. Estou muito preocupado. Não é o penalti, que até parece que é penalti, matematicamente é impossível uma equipa que tem 67% de posse de bola, que faz 26 finalizações contra 6, tem 13 escanteios contra 0, e o árbitro consegue marcar mais faltas para o Flamengo do que para o Grêmio. E isto é um padrão que já se tem verificado em algumas partidas, e isto é impossível. É impossível que os nossos jogadores, cada vez que tocam nos jogadores do adversário, é falta, e os adversários tocam, e de que maneira, em nós, e os árbitros não veem faltas. E é isso que me preocupa, e é isso que eu peço alguma atenção, que o campeonato seja decidido mesmo dentro do campo. Está bem? E o cartão do Léo Ortiz? É mais uma das bizarrias aqui que se vem passando e que não é a primeira vez, mas esta hoje foi demais. Estamos aqui a falar porque queremos que as pessoas estejam atentas e que estejam atentas a algo que já se vem passando, que não é a primeira vez que se passa, e é um padrão. Não é um penalti, não é, até porque eles não chegam muitas vezes à nossa área. Não é um penalti, não é isso até o árbitro teve bem. É a quantidade de faltas que ele vai marcando, que não existem, que travam o nosso jogo ofensivo, e depois a forma que marcam mais faltas para nós do que o adversário. O central do Grêmio, o Kahneman, ficou só com um amarelo, não devia ter sido só um amarelo, não é? Mas isto não é a primeira vez e isto preocupa-me muito. Preocupa-me muito, não me preocupa aquilo que a gente faz em campo, que foi bom, não conseguimos o gol, mas tivemos uma boa produção ofensiva e defensiva. Preocupa-me o jogo estar a ser sempre travado, os nossos jogadores acabam por ter medo também de ir aos lances com um bocadinho mais de agressividade, porque é sempre falta. O cartão do Léo Ortiz é ridículo. É ridículo. E aí, nação, mano, é impressionante como o VAR erra no futebol brasileiro. O cara tava com a mão ali, ele vai ter que amputar o braço agora. Não dá pra ele ficar andando assim sem a bola relar na mão dele. Não foi pênalti. Pelo amor de Deus, cara, é erro atrás de erro. Aí tem as linhas traçadas do VAR também, que é uma palhaçada. Não tem um impedimento semiautomático até agora. Pô, pelo amor de Deus, velho, até quando? O futebol brasileiro se gasta um montante em contratação, em televisão, em patrocinador, em arenas. Aí o principal que decide o resultado de um jogo, a gente não tem tecnologia? Tava acompanhando o jogo do Fluminense contra o Santos, o VAR é traçado no braço do Tiquinho, como se o Tiquinho fosse fazer o gol de mão. Pô, pelo amor de Deus, velho, que horrível, arbitragem ridícula. E mais uma vez um erro. Não foi pênalti, isso não é pênalti, ele não tá aumentando o raio do seu corpo, o raio de ação, que é isso que o pessoal fala, né? Se bater na mão, ok, mas ele bateu, ele teve vantagem, ele aumentou o seu corpo com a bola que acabou tocando na mão. Não foi esse o caso. Não foi pênalti mais uma vez. A arbitragem brasileira erra feio. Mas ó, bora botar fogo nessa discussão. Agora eu quero saber qual é a tua visão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Vamos gerar todo o debate e discussão. Eu quero saber muito da tua visão. O que vocês acharam? Mas antes de você comentar, inscreva-se no nosso canal, dê essa moral pra gente e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima!